fontes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei seu amor para sempre. 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 Coração alegria eu canto e mundo conhecerá Bom dia! Hoje nós começamos um novo quadrimestre e o nosso diretor, José Ribeiro, de forma assim inspirada, escolheu como tema a supremacia de Cristo. Então nós vamos estudar a pessoa de Jesus Cristo na carta escrita aos Hebreus. E é extraordinário o tema de hoje. Então, nós vamos, durante todo esse quadrimestre, acompanhar aí, ver como Jesus Cristo é realmente sublime, como ele é supremo, está acima de tudo. É interessante que no semestre passado nós estudamos sobre a cruz de Cristo. E agora vamos saber um pouco mais, de forma mais profunda, quem é Jesus Cristo. E logo de início, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você diria se você tivesse um grupo de pessoas que estão passando assim por uma situação muito difícil, uma situação de risco, uma crise tão grave, mas tão grave que as pessoas podem até perder a vida? Se você fosse escrever algo para essas pessoas, o que você diria? Certamente você diria que Jesus Cristo é a melhor resposta de Deus para qualquer situação da vida. E que a fé em Jesus é capaz de ajudar qualquer pessoa a superar a crise. E é exatamente esse o tema do livro que nós vamos estudar nesse quadrimestre, o livro de Hebreus. Vamos ler logo o texto bíblico, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, que vai servir de base aí para nosso estudo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Então, esta primeira lição
ela vai assim abrir as cortinas e mostrar o pano de fundo de tudo que nós vamos estudar daqui para frente. Então, assim, esse texto que nós acabamos de ler é o que o autor diz. Olha, daqui para frente o assunto vai ser sobre Jesus. E se nós fôssemos resumir o livro todo numa frase, que a gente chama de grande ideia, né? Eu colocaria como: Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo, Filho de Deus, como rei, sacerdote e profeta. E nós vamos ver por que exatamente essa afirmação ela é verdadeira. Então, para iniciar nosso estudo, nós temos que responder 5 perguntas básicas. 5 perguntas assim que são fundamentais para nós compreendermos o livro de Hebreus. E a primeira pergunta que nós precisamos responder é justamente por que a carta foi escrita. Qual o objetivo dessa carta? Nós temos assim a tendência de achar que a Bíblia foi escrita para nós, né? Que o autor do livro estava pensando em nós quando ele escreveu. Não, na verdade ele escreveu para um grupo específico, em determinada época, em determinado ano, e que estava passando por uma situação específica e ele escreveu para eles. Então é fundamental que nós entendamos isso para que possamos trazer para os dias de hoje as lições que nós podemos aplicar de forma profunda em nossas vidas. Então, por que a carta foi escrita? Lembra da pergunta que eu fiz de início? Se as pessoas, você conhecesse um grupo de pessoas que estava passando por dificuldades e você fosse escrever uma carta de encorajamento, o que você diria? A carta foi escrita justamente para os hebreus, pessoas que se converteram e que estavam passando por uma perseguição. Provavelmente essa perseguição se deu aí por volta do ano 64, quando houve um decreto de Nero e que ele responsabilizou os cristãos por terem ateado fogo em Roma. Então, as pessoas que se diziam cristãs, aqueles crentes salvos por Jesus Cristo, que recebiam esse nome de cristãos, passaram a ser perseguidos agora pelo Estado. Então, essa perseguição, ela se tornou assim muito forte. As pessoas estavam perdendo as suas casas, as pessoas estavam perdendo os seus comércios, pessoas estavam sendo presas, jogadas na prisão, outros estavam sendo jogados no Coliseu para virar espetáculo. Então, diante desse quadro, muitas pessoas chegaram à conclusão de que seria muito melhor voltar para o judaísmo, que o judaísmo ele era tolerado, o judaísmo não era perseguido. Então muitos começaram a pensar em abandonar a fé que eles estavam professando em Jesus Cristo e voltar para o judaísmo. Então essa carta foi escrita para essas pessoas que queriam permanecer fiéis. Então é uma carta de encorajamento, é uma carta para que eles não apostatem, para que eles não rejeitem a fé e a salvação que eles têm e receberam em Cristo Jesus. Então, para esse grupo foi escrito essa carta. Então, 3 aspectos são importantes nessa carta. Primeiro, é que é um apelo para que aqueles crentes eles se mantenham fiéis a Jesus Cristo. E também cresçam, que se tornem crentes maduros. Então, como nós encorajamos pessoas que estão passando por dificuldades? Como nós encorajamos pessoas que estão assim perdendo as coisas, com risco de morte? Mostrando quem é Jesus Cristo. E o autor começa de forma extraordinária o livro falando sobre Jesus. Mas a carta também
ela exorta a perseverança. E a carta vai dar muitos exemplos de perseverança. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 15, fala de Abraão, que ele esperou com paciência e por isso ele obteve a promessa que lhe foi feita, que seria aquele filho e que ele seria pai de uma grande nação. Mas também fala de Moisés, no capítulo 11, versículo 27, que Moisés permaneceu firme. E o texto é interessante que fala que Moisés contemplou aquele que é invisível. E também não podia deixar de falar de Jesus Cristo, que também perseverou. E no capítulo 12, versículo 2, fala que Jesus Cristo suportou a cruz com perseverança. Então, várias pessoas haviam voltado para o judaísmo, abandonado a fé. Por quê? Por que eles estavam voltando? Por terem um conhecimento inadequado a respeito de Jesus Cristo. Irmãos, uma das coisas mais importantes na vida cristã é você saber quem é Jesus. Para você, quem é Jesus Cristo? E um terceiro aspecto é que a carta enfatiza a superioridade de Jesus Cristo e apresenta Jesus como profeta, nos versículos 1 e 2 que nós lemos, como sacerdote, no versículo 3, e como rei, do versículo 8 até o 14, depois você vai ler com calma, você vai ver que Jesus Cristo é apresentado como rei nesse livro. Segunda pergunta que nós vamos responder: quem é o autor de Hebreus? Eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre esse tema, para descobrir quem é o autor do livro de Hebreus. Então eu consultei vários dicionários, vários livros, uma literatura grande mesmo, e eu achei a melhor de todas, a de Orígenes. Orígenes é um dos pais da igreja, viveu entre 185 e 245. E ele diz com toda certeza: só Deus sabe quem realmente escreveu o livro de Hebreus. Nós não sabemos. Durante a história da igreja, alguns se propuseram a dizer: não, foi Paulo, foi Barnabé, foi Apolo, foi Lucas, e surgiu uma grande especulação. Irmãos, na verdade, não precisamos especular. Nenhum livro é mais verdadeiro ou inspirado pelo autor, pelo fato do autor ser conhecido ou não. O melhor que nós podemos fazer é aceitar que nós não podemos ter essa certeza e nem precisamos conhecer a autoria para aceitar a autoridade do livro e receber os ensinamentos que nele estão. Terceira, quem são os leitores de Hebreus? O título do livro já diz, né? Pros Hebreus, ou aos Hebreus. Então, tudo indica que esse livro foi escrito para crentes que se converteram do judaísmo e que tinham assim um conhecimento profundo das escrituras, porque você vai notar nesse livro que ele vai explicar todo aquele sistema sacrificial que havia ali no livro de Levíticos, que às vezes nós lemos o livro de Levíticos e não compreendemos nada. Então, o livro de Hebreus vai interpretar todo o livro de Levíticos. Se você puder ler o livro de Levíticos junto com o livro de Hebreus, irmãos, vocês vão ter assim um ganho muito grande. Vocês vão conhecer e começar a perceber que a Bíblia é uma só. Que a palavra de Deus, ela é única. Então, provavelmente foi escrita em Jerusalém, ou Alexandria, ou Roma. Não dá para asseverar assim, com certeza onde foi escrito. Muitos acreditam que realmente ela foi escrita em Roma, por conta justo da perseguição. Quarta pergunta: qual a data? Quando que ela foi escrita? Quanto a isso, não dá para nós fecharmos uma data. Foi tal dia, foi tal ano, não dá. Por quê?
Em Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 34, fala ali de uma grande perseguição. Perseguição essa que é justamente atribuída à ascensão de Nero, quando ele colocou o cristianismo como sendo uma religião a ser perseguida. Eu vou ler o texto para vocês. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto, tanto de vergonha quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, um patrimônio muito maior, muito melhor. Então, a mensagem para nós datarmos aí, ela vai ficar. Então, o decreto de Nero foi no ano 64. E depois ele fala muito a respeito dos sacrifícios. E ele fala, o autor, no tempo presente, como se o templo ainda estivesse de pé. Então, como sabemos que o templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, então nós colocamos a data dessa carta entre o ano 65 e o ano 70 depois de Cristo. E aí é interessante que no ano 68 é quando Paulo morre. Ele é decapitado em Roma. E nesse mesmo ano também Pedro ele é executado também em Roma. Ele é crucificado em Roma. Então a data fica entre 65 e 70. E aí vem a outra pergunta. Qual é a mensagem da carta aos Hebreus? Irmãos, a superioridade de Jesus Cristo é o grande tema desta epístola. Uma maneira interessante de você ler e estudar essa epístola é você pegar uma caneta marca-texto, uma caneta vermelha, e você ir grifando na sua Bíblia toda vez que aparecer a palavra maior, melhor e superior. Jesus Cristo ele é maior, ele é melhor e ele é superior a qualquer coisa que você possa imaginar. É interessante que se nós fôssemos fazer uma lista hoje de quem Cristo é superior, contra quem Jesus Cristo é superior, eu fiz aqui uma lista, né? Sairia algo mais ou menos assim. Cristo é superior aos ídolos. Hoje as pessoas aí, o negócio é correr atrás dos ídolos, seja músicos, sejam pessoas assim que têm uma fama muito grande, as pessoas estão atrás aí dos seus ídolos, né? Depois, Cristo é superior às simpatias. Tem gente que vive fazendo, conheço uma simpatia para isso, conheço uma simpatia para aquilo. O pastor Sidney falou que tem um vizinho lá da chácara dele, que ele tem uns pedreiros que trabalhavam lá, e aí eles ouviram a conversa de um falando para o outro. Eu tenho um remédio. Aí um falou, eu estou gripado. Aí o outro falou, rapaz, eu tenho um remédio muito bom aí para a gripe. Aí o outro falou, é pinga com o quê? É pinga com limão, é pinga com gengibre, o pressuposto é pinga. Então, Cristo é superior a qualquer simpatia. As pessoas vivem correndo aí, às vezes, atrás de simpatia. Cristo é superior aos gurus espirituais. Gente que agora aparece, e nessa época que nós estamos vivendo, quantos profetas aparecendo, gente, quanta tolice, quanta bobagem sendo falada
colocando aí pânico e medo nas pessoas. Cristo é superior aos rituais religiosos. Ah, mas eu recebi um patuá, eu recebi uma rosa ungida, um lenço ungido. Gente, Jesus é superior a tudo isso. Jesus é superior aos anjos ou aos espíritos de luz. Jesus é superior àquela cigana evangélica, crente, que fica prevendo o futuro das pessoas, dizendo que vai acontecer isso, aquilo outro. Jesus é muito superior a isso. Jesus é superior a tudo que você imaginar na sua vida. Jesus é superior aos teus filhos. Jesus é muito maior, melhor e mais importante na tua vida do que os seus próprios filhos. E então, a mensagem do livro de Hebreus é justamente focar na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, todos os livros da Bíblia apontam para a pessoa de Cristo. Com Hebreus não é diferente. É que com Hebreus ele vai mostrar que Jesus, ele é realmente supremo, acima de tudo. E outro fato interessante aí do texto é que Deus, ele tem falado. O texto começa dizendo exatamente isso. Havendo Deus outrora falado. Se você parar um pouco para pensar, pensa aí, pega um pedaço de papel e anota aí como que Deus falou no passado. Por exemplo, no Jardim do Éden, como que Deus falou com Adão? Deus conversava com ele. A Bíblia fala que Deus conversava com Adão na viração do dia. Com Moisés, falou por meio da sarça que ardia e não se consumia, e ali Deus falou com Moisés. Com Jacó. Jacó foi interessante porque ele teve um sonho e ele viu uma escada rolante que ia da terra até o céu e os anjos passeando. Né, tipo um shopping center, né? A escada subindo e descendo, e aquilo ele ficou maravilhado. Deus falava com José por meio de sonhos, os quais depois José revelava. Deus falou com Josué por meio de um anjo. É interessante que a maioria das pessoas, quando via um anjo, elas caíam com o rosto em terra. Josué ele era tão extraordinário que quando o anjo apareceu, ele já sacou a espada, né? E falou: você é um dos nossos ou é contra nós? O anjo falou: calma, eu venho da parte do Senhor, eu tenho uma mensagem de Deus para você e para o nosso povo. Irmãos, Deus falou através até de uma jumenta, de uma mula de Balaão ali. Então Deus falou de muitas maneiras, de formas assim extraordinárias, usando vários recursos para transmitir a sua mensagem. E aí o texto diz isso, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, e que nos últimos dias ele também tem falado. E como é que Deus fala conosco hoje? Como é que Deus fala hoje? O texto, ele diz: hoje Deus nos fala através do seu Filho Jesus. A voz de Deus hoje está em Cristo Jesus. Deus nos fala através de Jesus. O porta-voz, então, de Deus hoje é Jesus Cristo. E todos aqueles que falam em nome de Jesus e pregam com fidelidade a sua palavra. Daí, irmãos, nós conhecemos bem a palavra de Deus para pregarmos a mensagem de Cristo.
Se toda a Bíblia fala sobre Jesus, então eu preciso olhar para a palavra de Deus e retirar dela justamente o que Jesus tem para nós hoje. Quando eu faço isso com fidelidade, quando eu não estou pregando os meus conceitos, quando eu não estou pregando a minha teologia, quando eu não estou falando das minhas ideias. Gente, teologia, por melhor que seja, é coisa de homem. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, quando Deus quer falar ao homem hoje, como é que Deus fala? Pela pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra, quando a igreja realmente prega a palavra de Deus. Então, Deus falou e ele continua falando. É o segundo ponto da nossa lição. Quando fala que Deus falou de muitas maneiras, né? Que Deus falou. Eu acho muito interessante isso. Porque ele não começa explicando assim, ou filosofando. Será que Deus fala conosco? Não, ele já começa afirmando. Deus, de fato, tem falado. Deus, de fato, tem falado. Então, a minha fé não é somente na existência de Deus, de que existe um Deus, mas também que esse Deus que existe, ele é capaz de se comunicar, ele é capaz de falar comigo. Ora, Deus vai falar com aqueles que querem ouvir a sua voz, aqueles que querem ouvir a sua palavra. Puxa vida, pastor, Deus não tem falado comigo nos últimos tempos. Você tem lido a palavra de Deus? É por meio da sua palavra que Deus se comunica, que ele se revela. Aliás, ele deixou isso para nós, para que ele se comunicasse conosco, para que ele mostrasse quem é Jesus, qual a sua obra, qual é o plano dele para nós. Ele deixou revelado a sua palavra. Então, se você não tem meditado na palavra de Deus, realmente vai ser muito pouco o canal que você vai ter para que Deus se comunique com você. Depois, quando nós terminarmos a aula e o culto, abra sua Bíblia no Salmo 29. Medita nesse salmo, nesse domingo, que ali é um salmo que exalta justamente a voz de Deus. E o autor aqui, eu acho interessante que ele fala que Deus falou de muitas maneiras. Deus é um Deus criativo, ele usa muitos recursos para falar com o seu povo. E ele fala, Deus falou de muitas maneiras, de várias formas no passado. Então, e ele diz que ele falou aos nossos pais, ele falou aos nossos antepassados. Deus falou através da lei. Deus falou através das instituições que ele colocou ali em Israel. Deus falou através das cerimônias. Deus falou através dos reis. O salmista Davi compôs diversos salmos. Salomão também. Deus falou por meio dos juízes. Quando o povo se afastava de Deus, Deus mandava ali os seus juízes para livrar o povo e trazer uma palavra da parte de Deus. Deus falou através de visões, de revelações, de sonhos. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Então, Deus é um Deus que se comunica. E ele falou aos nossos antepassados. E depois ele diz que ele falou pelos seus profetas. Irmãos, a revelação mais iluminadora que tinha da parte de Deus vinha por meio dos seus profetas. Profeta é aquele que fala da parte de Deus para
os homens. Então, Deus dava a eles uma autoridade assim muito grande, para que eles pudessem transmitir a sua mensagem. E olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, sobre os profetas. Veja só, foram apedrejados. 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aqui provavelmente está falando de Isaías, que segundo diz ele foi cerrado ao meio. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pessoas que foram maltratadas por pregarem a palavra de Deus. Muito forte quando o autor diz que o mundo não era digno deles. Mas todos eles, aí voltando lá para Hebreus capítulo 11, versículo 39, diz que apesar de tudo que eles pregaram, tudo que eles falaram, eles não viram o cumprimento da promessa que eles estavam entregando. A promessa se cumpriria em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E aí vem a segunda parte da nossa lição. Como que Deus, então, ele fala hoje? Veja o que diz aí o versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Nos últimos dias, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, aquilo que foi falado por todos os profetas se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. A comunicação mais importante de Deus é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos da revelação, qual é o tema do Antigo Testamento? Jesus virá, o Messias virá. E qual é o tema do Novo Testamento? Jesus veio. E o livro de Apocalipse, a mensagem dele é: Jesus voltará. Então, esse tipo de revelação, na teologia, nós chamamos de revelação progressiva. E quando falamos de revelação progressiva, não queremos dizer assim que ela veio do menos valioso para o mais valioso. Não é que ela veio do menos verdadeiro e agora é mais verdadeiro. Não, ele está dizendo que a promessa, a progressão veio da promessa até a pessoa de Jesus Cristo. E o que é interessante nesse texto é que depois de Jesus não existe mais progressão. É até Cristo. Por isso que João, ao escrever, ele fala sobre Jesus, que Jesus afirmou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe outro meio de chegar ao Pai. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que se um anjo aparecer do céu e pregar um outro evangelho, que não esse que tem sido anunciado de Jesus Cristo, você deve considerar isso anátema, é maldição. E o verbo que está usado aqui para falar da revelação de Cristo, que ele tem falado hoje por meio de Jesus Cristo, o verbo está no aoristo. Quer dizer o seguinte, que o tempo da revelação dos profetas acabou e o tempo do Filho também. Ou seja, Deus não tem outra revelação a fazer depois de Jesus Cristo. Acabou. Tá? O livro de Apocalipse mostra como serão as últimas coisas, mas o Evangelho já está fechado. Quando fala aí dos últimos dias, na verdade,
a tradução seria mais ou menos assim: daqui em diante, ele vai falar somente através de Jesus Cristo. E ele usa essa palavra últimos dias, justamente fazendo uma referência escatológica que foi inaugurada. Quer dizer, a parte escatológica que vai ser tratada depois ali com mais profundidade no livro de Tessalonicenses e também no livro de Apocalipse, começou quando Cristo encarnou e vai terminar quando Cristo voltar pela segunda vez, na segunda volta de Cristo. Então, nesses últimos dias, ou seja, daqui até a segunda vinda de Cristo, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. E quando fala do Filho, Hebreus capítulo 7, versículo 22, que fala que Jesus Cristo ele é o fiador de uma aliança superior. Então, ele diz que tudo aquilo que Jesus fez, toda a obra dele e o fato dele ter ressuscitado, faz com que ele seja a garantia, a certeza de que o contrato, a aliança que Deus fez conosco, vai ser cumprida. Então, Jesus Cristo é essa garantia. Então, se nós olharmos para o próprio tema do livro, que é o passado, aquilo que representava ali os sacrifícios, tudo aquilo da lei mosaica, ele deu lugar para algo muito melhor. Então é por isso que várias vezes no livro você vai ver falando aí do sistema sacrificial, vai falar da lei, do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus Cristo é superior a tudo isso. Então, ele olha, valoriza aquilo que foi feito pelos profetas, aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado, mas aponta para algo superior, para alguém que está acima de tudo isso. Então, Jesus Cristo cumpriu, substituiu e ultrapassou tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é realmente a pessoa mais importante da nossa vida. Puxa, nós temos. Eu me emociono demais quando nós vemos o pastor Mário, por vezes, ele vai impetrar a bênção apostólica e quando ele cita o nome de Jesus, ele até chora. Porque Jesus Cristo é realmente extraordinário. Irmãos, nós precisamos ter interesse, ter vontade de conhecer a Jesus. Nós precisamos ter vontade de ter comunhão com Jesus. Essa carta foi escrita com todo carinho, com todo zelo, para mostrar para aquelas pessoas que estavam perdendo tudo: olha, eu sei que está doendo, mas fica firme. Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Vale a pena andar com Ele, vale a pena obedecer a Sua palavra, vale a pena seguir a Jesus, independente das circunstâncias. E aí, nós vamos já para o terceiro e último ponto da nossa lição, não menos importante: 7 fatos acerca de Jesus Cristo. 7 fatos sobre Jesus Cristo. E de cara vem uma pergunta que todos nós devemos responder. Quem é Jesus para você? Determinado grupo vai dizer assim, provavelmente, são tão exacerbados, Jesus devia ser discípulo de Calvino. Outros vão falar, não, Jesus era filho de Arminio. E aí fica uma discussão infindável sobre esse assunto. Quem é Jesus para você? Pega um pedaço de papel,
E escreva aí quem é Jesus para você. O texto aqui que nós estamos estudando vai nos dar assim 7 fatos sobre quem é Jesus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o criador do universo junto com o Pai. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Uma vez, os discípulos perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é o purificador dos nossos pecados. Ele fez o sacrifício e nos purificou dos pecados. E Jesus é autoridade no céu junto com o Pai. O Jesus que você crê é do tamanho desse Jesus que está escrito aqui no livro de Hebreus? Gente, nós estamos só nos 3 primeiros versículos. E olha só quanta informação sobre Jesus. O Jesus que você crê é o herdeiro de todas as coisas. Se ele é o herdeiro de todas as coisas, e eu sou filho por adoção, Paulo diz que nós somos co-herdeiros. Você já parou para pensar isso? Pessoas que não tinham nenhum valor, agora por causa de Cristo, nós somos co-herdeiros de todas as coisas que o Pai tem nos prometido. Já passou por situações nas quais você acha assim, puxa vida, isso não tem solução. Agora eu preciso de um milagre. E aí você lê o texto que nós acabamos de ler e vemos que Jesus Cristo é o Criador do universo. Isso deveria fazer para nós assim toda a diferença ao nós orarmos. A nossa fé deveria ser assim extrema na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é criador. Ele chama à existência o que não existe. Certo dia ele foi na beira de um túmulo. Há 4 dias Lázaro estava enterrado ali. Alguns diziam já está fedendo. Jesus só usou a sua palavra. Lázaro, vem para fora. E ele veio. Jesus Cristo é Criador. Agora pense, o Jesus que você adora possui essas características. Quando você adora a Cristo, quando você está louvando, quando você está meditando, quando você está orando, quando você está buscando qualquer meio para adorar a Deus, você pensa em Jesus dessa forma, como herdeiro, como criador, como resplendor da glória de Deus, como expressão exata de Deus, o sustentador de todas as coisas, aquele que tem poder para perdoar e purificar todos os nossos pecados, e a maior autoridade no céu, junto com o Pai. E tem gente que está se achando melhor do que Jesus. Irmãos, quanto carecemos de aprender a palavra de Deus. E quando você fala de Jesus para os outros, aquilo que você prega é tão grande assim? É desse Jesus que você fala? O Cristo que eu creio, aquele que eu conheço, aquele para quem eu entreguei a minha vida, ele é tão poderoso, único e especial dessa forma? Pensa nisso. Então vamos ver aí 7 fatos acerca do Filho. Primeiro fato é que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja aí no capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A palavra herança, ela tem a ver com a divisão da propriedade que um pai deixava para o filho após a sua morte. Então, quando havia só um filho, havia apenas um
herdeiro. E Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o unigênito do Pai. Efésios capítulo 1, versículo 10 fala sobre isso. E que nesse texto, Paulo afirma que Deus está trabalhando desde a fundação do mundo para fazer com que todas as coisas convirjam para Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. Em outras palavras, o Filho está herdando aquilo que ele mesmo criou. Todas as coisas, tanto no céu como na terra. O texto também diz que foi através do Filho que Deus fez o universo. E é interessante que a palavra usada aqui no grego não é cosmos, é aiomas, ou seja, não está falando somente a um período de tempo, da eternidade, daqui ou acolá. Não, está dizendo do conteúdo do universo. Ou seja, tudo aquilo que existe, eu e você, fomos feitos por Jesus Cristo. Ele criou o universo, Deus criou o universo através do Filho. O texto em Provérbios, capítulo 8, 27 a 30, fala isso. João, no capítulo 1, versículo 3, também fala isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas vieram à existência por causa do Verbo, que é Jesus Cristo. Terceiro fato, Cristo é o resplendor da glória de Deus. A palavra resplendor significa emitir um brilho intenso. É como um sol radiando, e você vê os raios de luz por toda parte. Então, o Filho possui esse brilho que irradia a glória de Deus. Sabe quando os discípulos viram Jesus na transfiguração, que o rosto dele brilhava, e ali mostrando a glória de Deus? É exatamente disso que o autor está falando, que o Filho, ele resplandece a glória de Deus. Agora pensa por um instante, meu irmão, se você andar com Jesus, você vai ver a glória de Deus. Isso não é extraordinário, gente? Vale a pena você ficar buscando coisas das trevas, quando você pode ver a glória de Deus ao andar com Jesus? Fala sério. Jesus Cristo, quarto ponto, também é a exata expressão de Deus. Quando você pega uma moeda, ela é cunhada com uma forma. Então, toda a série daquela moeda sempre vai sair daquela forma. Ou seja, Jesus Cristo é a mesma imagem do que Deus é. Do que Deus é. Quando fala aí que ele é a exata expressão, a expressão exata do seu ser, a palavra expressão exata ali no grego é caráter, de onde vem a nossa palavra caráter. Caráter é um sinal gravado, é um traço particular, é algo que só aquela pessoa tem. Então, no mundo antigo, essa palavra ela era usada para falar da impressão feita por um carimbo. Quando você bate um carimbo, um selo, era uma reprodução exata da imagem que ali estava gravada. Então, o que o autor está dizendo é simples. Jesus Cristo é a mesma essência de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai nos ajudar a entender exatamente isso. Quando Paulo, escrevendo ali para a igreja de Colossos, ele diz
isso. Veja só. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Tem um comentarista, Stanley Jones, ele diz que Jesus é a melhor fotografia de Deus. Quinto ponto. O Filho sustenta todas as coisas pelo seu poder. E quando fala sustenta, não é só segurar por baixo, dar suporte. A palavra sustenta aí envolve movimento, ou seja, Jesus faz com que todas as coisas sigam para o curso determinado por Deus. É Jesus Cristo quem faz a história se movimentar. Então, o que o Filho usa para sustentar todas as coisas, o texto diz que é a palavra do seu poder. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, vai dizer algo extraordinário sobre Jesus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Gente, quando você olha para o Antigo Testamento e você vê que Jesus o tempo todo cita o Antigo Testamento, ele cita a lei, ele cita os profetas, ele cita os salmos, o tempo todo ele usa a palavra de Deus. O tempo todo Jesus fala, está escrito, está escrito, está escrito. Ora, se o próprio Jesus sabia que ele não podia viver sem a palavra de Deus, o que faz você pensar que você pode viver sem a palavra de Deus? Pensa só. Se Jesus, sendo Deus, o tempo todo falava da palavra de Deus, o que nos leva a pensar que nós podemos viver sem a palavra de Deus? Ela deve ser o nosso alimento. Nós devemos meditar constantemente na palavra de Deus. E o texto aqui é tão extraordinário que o mundo veio a existir pela palavra. E isso está lá no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia face sobre a água do abismo, as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que começa? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aonde não existia nada, aonde era um caos completo, sem forma, vazio, Deus começa a falar com a sua palavra e as coisas começam a existir. A vida começa a brotar. Deus fala, as coisas acontecem. Deus fala, todo mundo obedece. E aqui o texto diz que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo diz que tudo subsiste em Jesus Cristo. Então, toda a criação ela depende para se suster da palavra capacitadora de Jesus Cristo. Na Bíblia, a palavra de Deus é Deus em ação. Então, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus e que ela seja o seu alimento. Sexto ponto. Sexto fato, né? Jesus fez a purificação dos pecados. Agora, ele deixa de falar dos atos cósmicos de Jesus ao criar de forma tão extraordinária o mundo, e ele passa a dizer agora das relações pessoais de Jesus Cristo.
como Deus interage com a humanidade. E o que ele vai destacar é justamente a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Durante 4 meses nós estudamos sobre a cruz de Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez por você, sem você merecer. O autor de Hebreus fala como nós escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação. É loucura você abandonar a fé. É loucura você deixar Jesus Cristo. Ele é extraordinário. Puxa vida, mas a coisa está difícil. Estamos sendo perseguidos, perdemos as coisas. Perdemos os nossos bens. Estamos sendo mortos. Mas o autor vai dizer, fique com Cristo, vale a pena com Jesus. Porque sem Ele é muito pior. Então, Jesus faz a obra de purificação dos nossos pecados, e o texto vai trazer isso, se você continuar lendo o livro de Hebreus. Aliás, irmãos, o livro de Hebreus, ele tem 303 versículos. Se você ler 10 versículos por dia, você vai conseguir num mês ler o livro de Hebreus todinho. Agora, se você for bom, você vai ler 50 versículos por dia. Em 6 dias você leu, o tempo que foi da criação, você leu o livro de Hebreus. Agora, se você for melhor um pouco, se você ler 2 capítulos, são 13 capítulos, se você ler 2 por dia, em uma semana você lê o livro de Hebreus. Agora, se você for o melhor dos melhores, em um dia você consegue ler todo o livro de Hebreus com calma. Faz assim, primeiro lê de uma vez. Lê o livro todo, de uma vez só. Leu. Depois você vai ler de novo, agora com calma. Agora você vai ler capítulo a capítulo. Agora você vai degustar a palavra de Deus. Vai marcando ali onde aparece melhor, superior, maior. Vai marcando. Vai buscando entender o que o texto está falando. Dentro daquele texto, o que o autor está querendo dizer ali. Puxa, eu não estou entendendo nada. Entre em contato comigo. Fala com outro pastor. Pode procurar a gente, fala com o Zé Ribeiro, ele vai orientar você a compreender a palavra. Nosso maior desafio é trazer a palavra de Deus para você. E se você está com dificuldade, vem compartilhar. A gente abre um grupo de discussão só sobre o texto, para que você fique familiarizado com a palavra de Deus. O Filho fez a purificação pelos nossos pecados. 7º e último lugar, o Filho está sentado à direita da majestade nas alturas. Então, o último fato mostra onde Jesus está hoje. Está num lugar de honra. Aliás, um lugar duplamente honroso. Primeiro, ele está à direita. E a expressão à direita, na cultura bíblica, sempre diz a respeito a uma posição de autoridade. Estar à direita é uma posição de autoridade. Por isso que no fim dos tempos, ele vai colocar aqueles que estão à direita, numa posição de autoridade, numa posição melhor, e vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança um reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, quando fala que o Filho está à direita do Pai, é autoridade. Em segundo, fala que ele está nas alturas. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Altíssimo. E esse termo quer simplesmente informar que não existe nada nem ninguém acima de Jesus Cristo. Ninguém está acima dele. Ele está acima de tudo. Ele está no trono. E do trono ele domina todo o universo. É interessante que quando nós lemos o livro de Apocalipse,
João é chamado para o céu. E a primeira coisa que ele vê ali é um trono e alguém que está sentado. É o nosso Jesus Cristo. Ou seja, todo poder, toda autoridade está com ele, é dele. Tudo que vai acontecer na face da terra, ele tem total controle. Aquilo que você está passando na sua vida, Jesus Cristo sabe. Ele tem controle de tudo. Basta que você confie em Deus. E por fim, nós concluímos dizendo que a grandeza de Jesus recebe 7 afirmações. São 7 confirmações da qualidade de Jesus Cristo. Isso o capacita a ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que se coloca diante de Deus em nosso favor. Então, ele é profeta. Ele é o profeta através do qual Deus tem falado a sua palavra. Ele também é o sacerdote que levou a cabo a tarefa de purificar os pecados do seu povo. E é interessante que ele é o sacerdote, ele também é o sacrifício. Então, ele é perfeito. Ele é perfeito para nos salvar. E também ele é o rei que se assentou ao lado, entronizado, com todas as honras nas alturas. Ele tem toda a autoridade. Aproveita esse tempo que você está em casa. Leia o livro de Hebreus. Medite em cada palavra desse livro. E durante todo esse quadrimestre, nós vamos conhecer mais, nós vamos conhecer melhor esse Cristo que tanto nos amou. Que Ele te abençoe e abençoe toda a sua família. Que Jesus Cristo seja o seu maior companheiro sempre. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Saudar você que está aí na sua casa. Nós estamos em mais uma transmissão do nosso culto online. Mais um domingo com certeza de bênçãos, domingos de alegria na presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, pelos recursos que nós temos, pela tecnologia que nos ajuda muito num momento como este. Você que já assistiu aí com a sua família, a nossa escola dominical, a aula ministrada aí, o ensino pelo pastor Sérgio, com certeza muito abençoado na sua vida. Continue aí conosco, nós estamos prestando mais um culto de louvor, um culto de adoração ao nome do Senhor. Quero convidar você para se juntar aí a nós, a Igreja Batista Vila Gerte, a sua família. Nós estamos no primeiro domingo do mês de maio. E maio é o mês da família. Junte a sua família. Nós vamos falar sobre família, vamos orar por nossas famílias, vamos cantar sobre a família. E eu quero que você junte aí a sua família para louvarmos ao Senhor. Agradecermos por mais um domingo. Com certeza, a palavra do Senhor vai trazer algo novo no nosso coração. Os cânticos entoados, todas as ministrações aqui realizadas vão trazer na minha e na sua vida a bênção do Senhor para nós continuarmos. Não sabemos até quando vamos no nosso culto online, mas uma coisa nós sabemos:
Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao comando do eterno Senhor. O maravilhoso Deus, aquele que nos abençoa todos os dias, Ele está conosco e Ele está cuidando de tudo. Nós seguimos as orientações que são passadas, mas acima de tudo está a palavra do Senhor. E assim nós cremos. O tempo é o tempo determinado pelo Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este recurso, porque nós podemos nos juntarmos como corpo de Cristo. Não estamos fisicamente, mas estamos unidos pelo corpo de Cristo no amor do Senhor. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor, porque nós podemos falar contigo mais uma vez. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é eterno, o Senhor é supremo, o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor é o Deus que tem a última palavra, e nós cremos nesta palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos falar contigo. Obrigado porque podemos nos reunir, Senhor, como o teu povo, nesta hora, neste instante, para agradecer ao Senhor, para prestar um culto de louvor, de adoração, um culto onde nós reconhecemos a tua soberania, um culto onde nós podemos derramar o nosso coração, nós podemos confiar que o Senhor nos ouve, porque a tua palavra assim nos diz, que os seus olhos estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às nossas orações, e nós louvamos o teu nome. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça, abençoa-nos, Senhor, com a bênção da saúde, com a unção de amor, que nós possamos ter o nosso coração sempre voltado e reconhecendo que o Senhor é Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor está sustentando-nos com a tua graça, e o tempo é o teu tempo, é aquilo que o Senhor já determinou, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui vão participar deste momento, pela ministração, pelo louvor, pela tua palavra, que tudo, Senhor, seja para honrar e engrandecer o seu nome, e que nós possamos sentir-nos, Senhor, a cada dia mais renovados na tua presença, com a alegria de servir ao Senhor, porque a tua palavra nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos dessa força para continuarmos essa nossa caminhada. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos. É a oração que faço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos a leitura dos Salmos de número 19. Abra aí a sua Bíblia, pegue aí o celular e vamos compartilhar deste momento de uma leitura que com certeza fala ao nosso coração e nos abençoa. Porque diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim,
do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que bom podermos declarar. Os céus manifestam a glória do Senhor. Reconhecemos a soberania do Senhor em todas as coisas, em todo o firmamento. E é com alegria que nós meditamos nesta palavra. E depois de podermos presenciar e ler tudo isso que está aqui, o versículo final diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. É como se nós estivéssemos dando uma resposta diante de tudo isso que nós presenciamos, das maravilhas do Senhor e da soberania do Senhor. As verdades que são contidas neste versículo hão de nos ajudar a viver de conformidade com aquilo que o Senhor deseja, porque nós, como verdadeiros cristãos, teremos que ter sempre palavras agradáveis e a nossa meditação agradável diante do Senhor. Amém? Nós vamos cantar. E o hino é o hino de número 416. Como eu disse aos irmãos no início, nós estamos no mês da família e vamos cantar com alegria sobre a regência da irmã Damares, o hino 416. A nossa casa está firmada na rocha que é Jesus. Quero dar alguns avisos, dizer aos irmãos que têm nos acompanhado os nossos cultos.
Nós temos aí os nossos 2 canais, que é o YouTube e o Facebook. Os irmãos que estão acompanhando, nós continuamos com a arrecadação das doações dos gêneros alimentícios, os produtos de higiene e também produtos de limpeza. Como está sendo já divulgado nos nossos cultos anteriores, nós queremos reafirmar que isto pode ser trazido na nossa igreja, e aos irmãos que não puderem trazer, pode ligar, entrar em contato com o pastor Edgar e agendar aí o dia, ou melhor, agendar o horário, porque o dia desta retirada é sempre quinta-feira. Os nossos jovens estão com disposição de ir até os irmãos que não podem trazer para fazer esta retirada. E isto muito tem abençoado a muitas famílias da igreja, a muitos irmãos que por alguma razão está passando por um momento mais difícil com relação a falta de emprego, não está trabalhando neste momento, os recursos estão ficando escassos e nós estamos ajudando desta forma, nos unindo como povo de Deus para ajudar aqueles que estão necessitados. Você pode fazer a doação, você pode aí fazer esta arrecadação, entre em contato com o pastor Edgar, agende para os jovens retirar, ou, se você tem a facilidade, pode trazer aqui na igreja, deixa na zeladoria, deixa os cuidados aqui com o pastor Gerry, e com certeza isto há de abençoar muito, e o Senhor vai retribuir a tua casa, a tua vida, este ato que você está fazendo em prol desta ação social. Quero avisar aos irmãos que hoje, o nosso primeiro domingo, no culto à noite, às 18h30, nós teremos a celebração da ceia. E assim, a exemplo daquilo que fizemos no primeiro domingo de abril, eu quero dizer aos irmãos para que preparem os elementos da ceia, para que nós juntos possamos recordar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Então, faça isso. Junte aí os que estão na sua casa, no culto às 18h30, prepare os elementos, o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e o suco de uva, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que possamos juntos celebrar com alegria esta esperança que temos, porque o Senhor morreu, ressuscitou, está conosco e um dia virá nos buscar. Graças a Deus por este momento. Então, fique atento, não se esqueça, no culto às 18h30, nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quero também dizer aos irmãos que nós continuamos com a contribuição dos dízimos e ofertas. Isto é feito através dos bancos, os quais a igreja possui conta, e você pode fazer transferência, pode depois apresentar através do e-mail o comprovante. Se os irmãos estão fazendo uma contribuição extra dízimo, designando para algum lugar, para que a igreja possa identificar estes valores. Reconhecemos que o dízimo é bênção, é poder devolver aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos devolvendo e, com isso, mantendo a casa do Senhor e podendo honrar os compromissos que temos. Então, nós queremos dizer que continua esta contribuição através das nossas contas, e os irmãos podem estar efetuando isso. Nós vamos agora ter mais um momento de oração, uma oração intercessória, uma oração pedindo pelos nossos irmãos, pelos enfermos, aqueles nomes que nós temos recebido aí várias vezes já pelo WhatsApp, durante os nossos 2 períodos de oração que nós temos. Nós nos lembramos sempre dos nossos profissionais da área da saúde, os irmãos que estão precisando das orações, os enfermos. Nós queremos agora, neste momento, orar por estes irmãos. Agradecemos ao Senhor a fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos e ofertas. Oramos
também por esses nomes que estão necessitados. E nesta oração também agradecemos ao Senhor por aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida. Muitos não têm comemorado como gostariam de comemorar, mas com certeza têm comemorado em gratidão ao Senhor, que é o dono da vida, e o Senhor tem nos proporcionado isso, esta dádiva de podermos usufruir da vida que o Senhor tem nos dado. O irmão José Ribeiro mencionou que quando retornarmos fisicamente ao templo, nós vamos ter um momento de receber todos os cartões. Então, vamos ter um cultão, que todos os irmãos vão poder receber o seu cartão e guardar esta recordação da nossa escola bíblica dominical. Mas o mais importante, o presente maior, é orar ao Senhor, agradecendo pela sua vida, pelo aniversário conjugal daqueles irmãos que completaram mais um ano juntos, e isto agrada ao Senhor. E agora eu gostaria de convidar a irmã Luciana Milani, ela vai estar orando, entregando estes nomes ao altar do Senhor, entregando os dízimos de oferta, a fidelidade dos irmãos em gratidão e também os nossos aniversariantes. Logo após a oração da irmã Luciana, a palavra será nos trazida pelo pastor Mário Pereira da Silva. Agradecemos aos irmãos, não esqueça, nós nos encontraremos novamente às 18h30. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos acompanhar esta oração. Louvamos o teu nome, Pai amado, por mais uma oportunidade, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos concede de louvarmos o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque já pudemos sentir a tua presença, através dos cânticos, através da palavra, nós já pudemos sentir o Senhor falando conosco. Senhor, nós engrandecemos o teu nome pela vida daqueles que puderam completar mais um ano de vida esta semana, Senhor. Obrigada pela vida desses queridos, dos nossos irmãos, Senhor, porque por mais um ano o Senhor lhes deu saúde, ó Pai, o Senhor lhes permitiu que pudessem comemorar, Senhor, não da forma que gostaríamos ou esperávamos, mas com vida e com saúde, e por isso nós louvamos o teu nome, que a tua bênção, Senhor, chegue agora em cada lar daquele que completou mais um ano de vida, e que ele possa se sentir, ó Deus, abraçado pelo Senhor, também pelos casais que puderam, Senhor, comemorar mais um ano de vida conjugal. Senhor, nós te agradecemos porque é dádiva do Senhor. No momento em que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos vivendo, com tantos divórcios, nós te louvamos pelos casamentos que estão sendo preservados, Senhor, e isso é bênção do Senhor. Que a tua mão continue estendida sobre estes, ó Deus, que o Senhor continue, Senhor, sendo o alicerce desses lares, que o Senhor continue sendo a rocha destas casas, ó Pai, e que no ano que vem nós possamos comemorar de novo com alegria, Senhor, por mais um ano que estaremos comemorando juntos, ó Pai, engrandecendo o teu nome. Senhor, nós louvamos e te agradecemos pelos irmãos que puderam contribuir com a tua casa, com a tua obra, que foram fiéis na devolução de dízimos e ofertas, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que esses valores, Senhor, são para o sustento da tua casa, Senhor, são para abençoar vidas, é para o sustento de missionários, ó Deus, ao redor do mundo. Senhor, multiplique esses valores, ó Pai, e Senhor, sobre a vida destes, ó Pai, que a tua bênção nunca falte, Senhor, sobre esses lares nunca falte, Senhor, o pão. Obrigada, Senhor, pela fidelidade dos teus irmãos. Nós contribuímos, ó Pai, com alegria, Senhor, porque sabemos que tudo que recebemos de bom vem das tuas mãos, ó Deus. Te agradecemos por isso, Senhor. E se há pessoas nesse momento passando por necessidade, por dificuldade, Senhor, financeira, Senhor, que o Senhor os alcance, Senhor, e que sejamos, ó Deus, também instrumentos teus para abençoar essas vidas, seja através de mantimento, seja através da nossa oração, que possamos ser um braço teu estendido aqui na terra, Senhor. Nós te entregamos nesta hora a vida dos profissionais de saúde, desses irmãos nossos conhecidos, aqueles que sabemos que estão na
linha de frente, que estão encarando esse vírus de uma forma tão de perto. Senhor, eu te peço que o Senhor blinde-os, ó Deus, que o Senhor revista-os com o teu sangue. Senhor, que eles estejam invisíveis ao vírus, Senhor. Não somente estes médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mas também tantos profissionais que precisam trabalhar, que precisam se deslocar. Senhor, guarda os teus servos, ó Pai, que eles não sejam atingidos, que eles não sejam contaminados, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos proteja e nos livre desse mal, Senhor, que nós possamos sair dessa pandemia, desse momento vitoriosos, sabendo que o Senhor nos guardou, sabendo que o Senhor nos protegeu, e toda a honra, toda a glória será dada ao teu nome, Senhor. Nós pedimos a tua proteção, Senhor, por mais essa semana que se inicia, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o guarda de Israel, aquele que guarda a nossa vida, que não dormita nem de dia e nem de noite. E é em ti que nós colocamos a nossa confiança. Continua, Senhor, conduzindo o restante desse culto, Senhor. Fala através dos cânticos que ainda virão. Usa poderosamente a vida do teu servo para falar aos nossos corações nessa manhã. Nós te dedicamos tudo em louvor e adoração ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos reunidos mais uma vez nesta manhã, mais um domingo, onde estamos cultuando o nosso Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque nada pode impedir o povo de Deus a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja está reunida aí na sua casa. E nós vamos declarar nesta hora sobre aquele nome que tem nos trazido paz na hora da tormenta. Aquele nome que tem nos trazido esperança, quando alguns prognósticos estão trazendo tanta tristeza para alguns corações. Mas quando nós clamamos o nome de Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos traz o consolo necessário, aquele que é a nossa rocha, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é nosso socorro bem presente na angústia. Quando nós cantamos e declaramos este nome, Jesus, esse doce e amável nome, certamente a paz vai inundar o seu coração e vai inundar o nosso coração. Jesus, que doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Mais uma vez, só de ouvir Só de ouvir tua voz,
mais do que nunca, nós temos clamado por este nome. E, Senhor, nós temos sentido a cada amanhecer, além das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, nós temos sentido esta paz que excede todo entendimento, porque a nossa confiança está firmada em Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus vivo. Obrigada, Senhor Deus, porque nós clamamos a um Deus que ouve a nossa oração. O Senhor tem ouvido a nossa súplica e o Senhor tem respondido. Todos os dias nós temos algo de bom para agradecer a este doce nome, Jesus. Obrigada, Senhor, por este domingo, onde mais uma vez estamos na Tua presença. E que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Prepara agora, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a palavra que o pastor Mário nos trará. Nós cremos que foi inspirada pelo Senhor e nós pedimos que ela se torne viva na nossa vida e que nunca mais ela saia de dentro da nossa mente e nem do nosso coração. Que o Senhor continue a falar conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Continuamos, irmãos e irmãs, nessa nossa fase de culto, através dessa transmissão especial. Mas cremos que faltam poucos dias e nós vamos nos encontrar todos juntos, uma grande celebração, no retorno às nossas atividades, no nosso templo, aí na Vila Gerte. Há um texto da Palavra de Deus muito interessante, quando no livro de Josué descreve a vitória do povo de Israel. É claro que aquela vitória garantida pelas intervenções seguidas do Deus a quem pertencia aquele povo. O povo de Deus não pode ser derrotado. O povo de Deus é um povo vencedor. Nós não somos derrotados facilmente, porque não podemos ser derrotados. A nossa vitória é certa. Mas há uma descrição de uma grande vitória do povo de Deus no Antigo Testamento, e Deus usou, como costuma usar em toda a história do cristianismo, da fé evangélica, da história criativa de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de que a vitória para quem está do lado certo. E o lado certo será sempre o lado de Deus. Mas essa experiência de Josué é interessante porque eles estão experimentando várias vitórias. E de repente, por causa de faltar inimigos, quem sabe, ou por terem se acomodado de que estava tudo bem, o povo começa a discutir ou colocar em dúvida não somente a liderança de Josué, mas principalmente e irresponsavelmente, por causa de tudo quanto de bom estava acontecendo, eles estavam pensando em deixar de lado a obediência ao Deus Todo-Poderoso. E a questão parece que vai ficando séria quando chega a certa altura, e você pode conferir na sua Bíblia, em Josué capítulo 24, quando Josué propõe uma renovação de aliança do povo com Deus. Nesta visão ou nessa história, eu sempre pensei e tenho até tido experiências íntimas, pessoais, bem particulares, no que não serve de exemplo, mas vou só citar de vez por outra, dizer a Deus da minha confiança nele, de renovar a Deus audivelmente, não somente pensamento e coração, mas até mesmo falando a Deus de que eu não vou desistir dele nunca. E eu gostaria de deixar essa sugestão
para os irmãos. É uma sugestão de experiência pessoal, particular, mas quem sabe você pode também usar isso para, vez por outra, jogar um pouco mais de gasolina na sua fé. Porque é interessante que a maioria dos crentes, se não todos, mas eu creio que não todos, porque nem todos os crentes são vacilantes, como eu já fui. Mas de vez em quando você chegar diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu vou continuar contigo. Eu quero renovar a minha fé em Ti. Eu me lembro até de um caso que ocorreu no meu ministério, e eu estava começando a minha vida de pastor, e tive até que recorrer a um pastor mais experiente, porque eu fiquei meio confuso. É que um membro muito firme e confiante em Deus e muito útil, uma certa ocasião, me procurou e perguntou: pastor, quando é que vai ter batismo? Eu disse: olha, irmão, estamos preparando um grupo, acho que daqui mais ou menos 1 mês ou 2 meses, não pode me incluir nesse grupo. Eu falei: mas o irmão já é batizado. Sim, eu já fui batizado há muitos anos, mas eu queria dizer a Deus, eu continuo com ele queria renovar a sua confiança em Deus. Eu disse: não, irmão. Aí expliquei sobre a diferença da salvação em termos de você ter o seu nome escrito no livro da vida, salvo. Isso acontece no exato momento em que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém está num culto e naquele culto toma a decisão daqui para frente: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Termina o culto, ele indo para casa é atropelado, mas não foi batizado. Vamos encontrá-lo no céu. Porque não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus. Jesus é que, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, e quando você reconhece Jesus como seu Salvador, os seus pecados são perdoados por causa de Jesus, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Então eu expliquei para aquele irmão: não, irmão, diferente. Quando você aceita Jesus, você garante o seu lugar no céu. E quando você é batizado, você se torna membro da igreja de Jesus na terra. Então é o batismo é que torna uma pessoa membro da igreja, mas não salva ninguém. É a decisão dele, íntima, pessoal, individual, ocasional, em que ele ouve a palavra e não resiste. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Naquele momento, ele foi batizado no Espírito Santo. Alguns fazem menção de experiências com o Espírito Santo, subsequentes à salvação. Eu não ponho nenhuma restrição a isso, mas eu quero dizer que o batismo no Espírito Santo acontece no dia da sua conversão. Você pode ter outras experiências com o Espírito Santo depois de batizado, mas o batismo ocorre quando o seu nome é escrito no livro da vida. E o seu nome é escrito no livro da vida não quando você se batiza, mas quando você se entrega a Jesus como Salvador. Pois bem, voltemos ao nosso texto com o qual eu quero terminar este nosso encontro. Josué, então, está terminando uma história bonita, uma história de serviço. Ele foi usado por Deus e o povo, então, dá algumas sinalizações de que estão com saudade das cebolas do Egito. Estão com saudade de algumas práticas que, depois de encontrar-se com Deus, precisam ser deixadas. E aí, então,
no último capítulo do livro de Josué, nós encontramos as seguintes palavras e recomendação de Josué, que está se despedindo do povo. Agora, pois, diz Josué, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deixai fora, abandonai, joguem fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou Deus dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Eu, declara Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que a Igreja Batista em Vila Gerte fizesse como o povo fez depois de ouvir essa conclamação de Josué. Então respondeu todo o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou todo esse tempo em que andamos entre todos os povos por meio dos quais passamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué. A nossa decisão ao lado de Jesus é algo muito sério, importante, válida na história e válida para toda a eternidade. E nesta decisão da Igreja Batista em Vila Gerte declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Igreja Batista em Vila Gerte, não importa o que esteja acontecendo por aí, a Vila Gerte, os membros da Vila Gerte, as famílias da Vila Gerte, os jovens da Vila Gerte, os homens da Vila Gerte, as mulheres da Vila Gerte, todos vamos declarar: seguiremos, serviremos, amaremos e, se precisar, morreremos pela nossa fé em Jesus Cristo. Neutralidade é impossível. Por isso, irmãos e irmãs, nós não somos crentes e salvos apenas quando nos reunimos no templo. Nós somos crentes e salvos pela graça quando estamos em casa, quando estamos na faculdade, quando estamos na escola, quando estamos na fábrica, quando estamos na loja, quando estamos no trabalho. Em todo lugar, em qualquer espaço, no mais amplo espaço em que estivermos naquele momento, ou mesmo num apertado cubículo, independente de que estejam conosco, crentes e incrédulos, gente fiel a Deus ou gente que zomba e não acredita em Deus. Eu e a minha casa sempre seguiremos, sempre serviremos o Senhor. Nós, esse testemunho que nós damos, ele impossibilita neutralidade em nenhum momento, independente de que aquela
declaração ou esse testemunho possa até nos dar algum prejuízo material. Quem sabe até perdemos o nosso emprego. Ou talvez perdemos alguma amizade. Mas a nossa confiança em Jesus é irrevogável. Da mesma forma como Ele nos salva para todos sempre, nós declaramos e testemunhamos a nossa fé em todos os lugares e a qualquer tempo da vida. A nossa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão cuja neutralidade é impossível. E quais são as razões dessa escolha? As razões são incontáveis também. A paz que excede todo entendimento. A certeza de que se morrermos daqui a 5 minutos, estaremos na casa do nosso Pai Celestial. Em lugar, em momento, em festividade nenhuma, por mais festiva, eu vou usar aqui uma redundância, por mais festiva que seja festividade, nada se pode comparar com a alegria da salvação. De ser salvos, viver na terra com a perspectiva que o céu é o nosso destino final. Então as razões da nossa fé, irmãos, são incontáveis, são inumeráveis. Existe também, para concluir a nossa meditação, as consequências dessa decisão são consequências históricas, são consequências eternas, são consequências permanentes. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele apresenta a seguinte, ou a mais importante consequência da nossa decisão ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Afirma Paulo. Romanos, se você quiser conferir, Romanos capítulo 8, vou ler apenas os 3, ou vou ler os 4 versículos. Acompanhe na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 31. Diz Paulo, ele está nesse capítulo que Paulo está declarando as provas e a certeza do amor de Deus para com todos que recebem Jesus como Senhor. Diz Paulo, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Além da salvação, tem muito mais coisa a ser desfrutada. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os escolhe ou quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede a Deus por nós. Deus, o próprio Cristo, através do seu sacrifício, impede que sejamos condenados e Ele nos justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados ou potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa esperança, essa certeza, essa alegria, estas coisas são as razões pelas quais lá no Antigo Testamento Josué declarou: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, apesar desse tempo que está terminando da nossa separação, nós ficamos sem ver pessoas, sem falar com pessoas, separados até dos irmãos da igreja, e alguns de nós até tivemos que nos separar de familiares, mas nunca eu e você ficamos sequer um segundo separados do amor do Pai. Graças a Deus. Por isso, eu e você dizemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor sempre. Aleluia. Amém. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor.